você que acompanha aqui a programação da TCM. Ao meu lado, o senador Rogério Marinho, senador que está num primeiro mandato no Congresso Nacional e exerce uma função de liderança da oposição, e vai conversar conosco sobre política do Brasil, política do Rio Grande do Norte, de Mossoró, política que você gosta de assistir. Aqui a gente está em Tibau, na casa de Tião Couto, do empresário que é amigo de Rogério, e o vento aqui está forte, viu, senador? Tem que ajeitar um pouquinho o cabelo aqui, porque o vento está muito forte, mas a gente vai conversar sobre assunto que você aí que nos acompanha gosta de saber. Senador, vamos começar falando sobre este início de 2025. É um ano que não é eleitoral, é um ano que muitos políticos fazem ajustes. Como é que segue a política de Rogério Marinho para 2025? Bom, primeiro agradecer aqui a oportunidade, desejar a todos um feliz ano novo, né? Com menos sustos, com mais previsibilidade e com muita saúde, né? É o que nos resta aqui, porque quem tem saúde pode ter a resiliência e o foco de tentar fazer o melhor para você e para a sua família. Então, bom ano novo para todos. Olha, 2025 é um ano de preparação, é um ano de conversa, é um ano de articulação e ao mesmo tempo é um ano de prestação de contas, né? Nós estamos, como você falou, no primeiro mandato, esse é o segundo ano, começa o terceiro ano do nosso mandato. Nós vamos aproveitar para, a partir do mês de março, percorrermos o estado do Rio Grande do Norte. Nós iremos a todos os rincões, a todos os recantos do estado. Faremos entre 30 a 40 oficinas, onde vamos trabalhar a elaboração de um projeto, de um programa para o Rio Grande do Norte, porque nós temos críticas muito fortes ao atual governo, mas a crítica por si só não é suficiente. É importante que a gente apresente alternativas à catástrofe econômica, social, moral que o Rio Grande do Norte está submetido. E esse projeto vai ser feito com a consulta, né, aos nossos correligionários, à população, à sociedade civil organizada, ao longo desses meses de março até o mês de agosto. Então esse é o momento em que nós estamos nos dedicando à preparação para o início dessa ação, no início de março de 2025. Como eu disse aqui no início da nossa conversa, estamos em Tibau e o senhor se transferiu aqui para a residência do empresário Tião Couto e montou um escritório na praia. É mais fácil de fazer política assim, com esse visual, com esse vento, com este clima agradável, senador? Não tenha dúvida, né? Nós estamos juntando aí as situações e as convergências, né? A grande parte da classe política aproveita o mês de janeiro para vir às praias do Rio Grande do Norte. Aqui em Tibau nós tivemos a oportunidade de hoje pela manhã de conversarmos com correligionários de Grossos, né, de Upanema, né, de Tibau, aqui da cidade de Tibau, né, de Mossoró, né, de governador de Serra Rosado, né, de Tenente Ananias, de Marcelino Vieira, de Venhaver, né? Então nós estamos aproveitando esse momento para conversar com aqueles que aqui estão, né, estreitar os nossos laços, né, fazer o nosso planejamento. E a Casa de Tião certamente é um local extremamente aprazível, mas sobretudo a amizade, o companheirismo, a afinidade que nos une pela visão que nós temos a respeito do que é o país, do que é o Estado e quais são as necessidades que nós precisamos satisfazer para continuarmos a ter ou voltarmos a ter um processo de desenvolvimento sustentável. Qual é a radiografia hoje do PL? O senhor assumiu o Partido Liberal logo após ali o processo eleitoral, na verdade depois que o senhor tomou posse no Senado, né? Mas como é que está hoje o partido pós-eleições de 22, um momento que foi muito importante para o partido, mas pós-eleições também de 24, né? Eleições municipais, que o senhor estava com um planejamento, esse planejamento ele foi cumprido parcialmente, como é que está hoje a estruturação do PL? Bom, nós herdamos um partido aqui no Estado e foi acrescido como responsabilidade da Secretaria-Geral do partido a nível de Brasil. Então são dois aspectos, vamos falar primeiro do Rio Grande do Norte e depois do Brasil, né? No Rio Grande do Norte nós tínhamos 18 prefeitos que foram eleitos em 2020, 15 deles saíram do partido,
né? Um deles, dos 3 que permaneceram, não foi candidato à reeleição, que foi o prefeito Bibiano, aqui de Serra do Mel. 2 outros prefeitos foram candidatos e renovaram o mandato. Foi o prefeito Cleito, lá de Venhaver, e o prefeito Samuel, lá de Ouro Branco. E nós fizemos outros 16 prefeitos que chegaram ao partido depois que assumimos essa liderança. Fizemos também 29 vice-prefeitos. Então, se nós compatibilizarmos e retirarmos aí as redundâncias, onde tem prefeito e vice-prefeito, nós temos hoje 44 ou 45 municípios dos 167, onde o PL está representado majoritariamente, o que não deixa de ser uma marca bastante relevante. A gente está falando de quase 30% do estado do Rio Grande do Norte. Fizemos quase 180 vereadores em pouco mais de 100 municípios do estado, né? Então isso mostra o crescimento, mostra a pujança, mostra a representatividade de um partido que hoje tem a maior bancada na Assembleia Legislativa. Recebemos 4 deputados, são 6 deputados estaduais. Acredito que até meados desse ano nós vamos receber mais um deputado, e aí teremos 7 deputados estaduais com mandato. O partido já tem 3 federais, né? Nós estamos trabalhando agora a formação dessas chapas proporcionais, visitando as regiões e buscando aqueles que têm afinidades conosco para que se coloquem como candidatos. Enfim, eu acho que o partido teve uma extraordinária performance no estado, até diante das circunstâncias e diante do quadro da política regional, que é muito, eu diria, pulverizado. O governo é ocupado pelo nosso adversário, ou nossa adversária, que é a governadora Fátima do Partido dos Trabalhadores, que só fez 7 prefeitos. Então, se fizermos uma comparação, fizemos 3 vezes mais quase do que a governadora em termos de performance. No Brasil, o PL era, em 2020, antes da chegada do presidente Bolsonaro, o 13º partido em voto de legenda para vereador. Agora, em 24, é o primeiro colocado. Em 2020, o partido era o 11º colocado no Brasil em votos para prefeito. Agora ele é o primeiro colocado, foi quem fez maior número de votos. O partido não tinha um vereador sequer entre os primeiros colocados nas 26 capitais do país. Fez em 10 capitais o primeiro colocado, fez os 5 mais votados. Só tinha uma cidade entre as 100 maiores do Brasil, o PL, agora tem 16 cidades e mais 19 como vice-prefeito. Então o partido hoje é o partido com a maior representatividade a nível municipal do país. Isso nos dá uma expectativa muito forte em relação às eleições que vão acontecer em 2026, de aumentarmos a nossa presença na Câmara dos Deputados e no Senado da República e também nos governos estaduais. Senador, a que se deve este crescimento do PL, do partido? É da ideia conservadora de direita ou ao ex-presidente Bolsonaro? Existe de fato essa força bolsonarista que impulsiona essa ideia, esse movimento de crescimento do partido? Eu diria que hoje há um imbricamento, há uma conjunção, né, de sentimentos perante a sociedade. Porque a sociedade brasileira, o Rio Grande do Norte não é diferente, sempre foi conservadora. E ser conservador não é necessariamente ter uma ideologia política. É conservar o seu time de futebol, é conservar o amor por sua família, é conservar a sua referência de comunidade, é conservar valores que dizem respeito à forma como você se comporta do ponto de vista moral, é distinguir entre o certo e o errado. E a direita conservadora, ela se acende, ela aparece com muita força a partir do surgimento do presidente Bolsonaro como essa liderança política que vocalizou, né, esse sentimento. Então, é inegável que a maior liderança hoje no Brasil popular é o presidente Bolsonaro. Hoje, nós assistimos o resultado da aclamação, do pedido, da solicitação que foi feita por Lula e pelo PT para um evento no dia 8 de janeiro, que é uma farsa, né? Essa questão de golpe que não existiu. 1.200 pessoas estiveram presentes na Praça dos Três Poderes. Se você fizer uma comparação, o presidente Bolsonaro, quando presidente da República, reuniu 400 mil pessoas na Praça dos Três Poderes em 2021. Aliás, foi essa manifestação que assustou tanto o establishment que resultou num dos processos de inegibilidade que ele hoje é vítima, né? Não por corrupção,
mas porque reuniu pessoas e estava num palanque ao lado de empresários. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, não sai daí, já já a gente volta conversando com o senador Rogério Marinho. Senador, entrando para a pauta econômica, o senhor recentemente deu uma declaração sobre o novo salário mínimo, sobre a economia do país. Por que o senhor, naquele momento, falou sobre o salário mínimo? Olha, eu fiz uma crítica à política econômica brasileira de uma maneira geral, em especial essas ações populistas do governo do PT, que literalmente dão com uma mão e tiram com as duas. Em 2023, no final do ano passado, retrasado, houve um aumento em torno de 6% do salário mínimo. Ao final de 2024, nós tivemos uma depreciação do poder de compra de quase 18%, 3 vezes maior. É fácil se verificar o que eu estou falando. Qualquer dona de casa, qualquer cidadão que vai a um supermercado, verifica que o preço dos gêneros alimentícios de primeira necessidade cresceram muito mais do que o percentual que foi dado para o salário mínimo. E o salário mínimo hoje é percebido por menos de 10% da população brasileira. Ele impacta principalmente as contas públicas na questão da Previdência e do BPC. Isso significa que este governo, que acredita de verdade, não é má fé da parte dele, é apenas, eu diria, equívoco do ponto de vista econômico, ou burrice, né? Que aumentar gastos públicos, mesmo que a custa de endividamento, gera crescimento. Não, gera inflação. Não, gera aumento do custo do dinheiro. Está aí a taxa Selic do Banco Central. Gera retração na economia. Gera dificuldade para quem quer empreender, para quem quer gerar emprego, investir. E isso termina penalizando principalmente os mais pobres, que o PT diz que defende. Então o PT não entende nada de política econômica e tem levado o Brasil para as portas de uma situação muito ruim, a exemplo que aconteceu em 2014 e 2015, 2016. Quando no final dos 14 anos de governo do PT, nós tivemos a maior catástrofe econômica da história do Brasil desde 1948. Nós perdemos naquela oportunidade mais de 7 pontos do PIB. Foram fechadas centenas de milhares de empresas. Nós perdemos mais de 3 milhões de empregos formais. E foram os mais pobres os mais prejudicados. Se você me permite aqui rapidamente uma comparação. O PIB vai crescer 3,4% esse ano. É o discurso que a gente ouve. Sim, mas a dívida vai crescer 900 bilhões. 3,4% de um PIB de 11 trilhões de reais dá 370 bilhões. 10% do custo da dívida de 9 trilhões de reais dá um custo de 900 bilhões. Faça a conta, nós temos aí um prejuízo de 530 bilhões. Esse é o governo do PT. É um governo desastrado, que não entende de economia, que quer recuperar uma conexão com a sociedade que ele perdeu e, em busca da popularidade, se torna cada vez mais irresponsável. É um partido que não tem projeto de país, tem projeto de poder. E para se perpetuar no poder vale tudo, inclusive quebrar o país. Senador, quando o senhor fala desta conexão, a direita, o bolsonarismo, criou uma conexão muito forte com a população, do mais pobre ao classe média ao mais rico. E a que se deve essa conexão que se estabeleceu, inclusive desse ponto de vista econômico? Eu não tenho bola de cristal, nem posso ser assim tão... Não tenho fórmula para isso, mas me parecem 2 fundamentos importantes. Primeiro, a questão de valores, né? Você defender a família, a vida desde a concepção, a propriedade, o direito à legítima defesa, né? Defender que não há necessidade de se descriminalizar drogas, que é necessário se combater essa política que o governo federal faz de desencarceramento, ou seja, liberação de presos, de glamorização do crime. Então, como nós somos o oposto do que o PT defende, isso gera uma relação e uma conexão com a sociedade mais conservadora. Em relação à economia, isso é muito mais claro. Quem quer um Estado que se intromete na vida do cidadão, que tutela o cidadão, que cria dificuldades, que cria burocracia, que taxa excessivamente,
que o tempo todo está querendo resolver o problema do governo e das contas públicas com aumento de impostos, ao invés de melhorar a eficiência, de fazer uma reforma administrativa, de permitir que as pessoas possam empreender livremente. Eu acho que o exemplo mais fácil de se colocar em relação a essa questão econômica são os motoristas de aplicativos. A própria evolução tecnológica do mundo proporcionou uma forma nova de empregabilidade, que foi o cidadão que, utilizando aplicativos, ele dirige um Uber ou faz uma entrega de um fast food através do iFood, né? Então, essas pessoas, elas não querem carteira assinada, que é o modelo da década de 40. Elas querem ser livres para buscar a sua atividade econômica, o sustento da sua família e o patrão que lhe convier com o regime de trabalho que for mais adequado, inclusive em termos de tempo, de disponibilidade. E este governo teima em colocar as pessoas dentro de uma camisa de força que é a CLT. A CLT é de inspiração fascista, né, que é o nome que a esquerda tem tanto medo, porque foi a inspiração de Benito Mussolini, da Carta de Lavori, lá na Itália, que proporcionou a nossa CLT, era de uma realidade completamente diferente. É evidente que a gente tem que respeitar o direito de quem trabalha, mas o mundo evoluiu e o PT ficou parado no tempo, está na década de 80, antes da queda do Muro de Berlim. Quando a gente vê o trabalho do senhor lá no Senado, de contestação de muitas destas ideias do governo federal, agora a gente viu recentemente a questão do orçamento e sempre com as ponderações, já se sabia em 22, depois do resultado das eleições, quando o presidente Lula foi eleito, de que não seria fácil a governabilidade por causa também desta ascensão que teve o próprio PL na eleição de deputados e senadores. Mas lá no Congresso Nacional, as observações, os apontamentos citados por este grupamento oposicionista é escutado, é ouvido? Vocês conseguem emplacar estas ideias e fazer esse contraponto? Olha, nós tivemos três episódios que eu acho que são muito importantes para se fazer assim uma demonstração da maneira como está se comportando, né, o governo atual. O governo tem o que eu chamo de pecado original, porque no período da transição entre o governo do presidente Bolsonaro e o governo do presidente Lula, houve uma PEC chamada PEC da Transição, que cresceu quase 170 bilhões de reais ao orçamento, sem que houvesse expectativa de receitas. Então isso gerou um buraco, gerou um déficit que está se repetindo ano a ano. A dívida pública, a relação da dívida com o PIB, já chega a 8 ou 9% percentuais além do que foi entregue em 1º de janeiro de 23. Porque o governo acredita de verdade que aumento de gasto público, vou repetir, mesmo que a custa de endividamento gera crescimento econômico. Não gera, isso é o voo da galinha. Como a gente conhece aqui, é o voo da Nambu. É um voo rasteiro que não tem capacidade de se manter. Quando o governo foi instado a tomar medidas em que levasse em consideração a responsabilidade de cortes ou de contenção de despesas, ao invés de apresentar uma reforma administrativa que impedisse essa farra de super salários que principalmente impacta o judiciário brasileiro, todos os anos nós somos inundados de informações de que um Tribunal de Contas, que um Tribunal de Justiça, que o Ministério Público, no final do ano, dividiu entre os seus pares R$1 milhão para cada um, R$500 mil para cada um, quando o teto salarial está em 43 ou 44 mil reais. Né? Você vê aí tribunais voltando a pagar quinquênios e anuênios. Que isso foi extinto por uma PEC, se eu não estou enganado, em 2006 ou 2009. Né? Você vê uma série de dribles que são dados na peça orçamentária que permite que aproximadamente 12 a 15 bilhões de reais sejam pagos extraordinariamente acima do teto salarial num país de miseráveis que é o nosso país. Então, quando nós defendemos medidas mais assertivas, por exemplo, por ocasião desse pacote fiscal, que é inócuo, que é inodoro, que não vai causar nenhum efeito e o mercado reagiu a isso, nós dissemos, ora, como é que vocês vão dar um aumento de 17 bilhões de reais ao funcionalismo público neste momento, de 23% a 25%? Claro que todo mundo gostaria de aumentar o salário das pessoas que trabalham, remunerar bem, mas se você faz isso sem ter o dinheiro, isso desequilibra as contas públicas.
Como é que você manda uma lei orçamentária para o parlamento e você não contempla na lei os 8 bilhões de fundos de transição que estão contidos na reforma tributária? Como é que você faz um pacote fiscal e ao invés de você conter gasto, você cria, por exemplo, espaço para gastar mais de 5 bilhões de reais com a mudança de regras do Fundeb? Por que você não aproveita essa oportunidade para colocar dentro do centro da meta a tese fiscal? Porque você, quando coloca 0,25 por um lado, 0,25 por outro, você está falando de 30 bilhões de reais. As exceções do arcabouço fiscal já somam 77 bilhões de reais. É o elefante debaixo do tapete, você vai tropeçar nele. Então só faz de conta que está havendo alguma disciplina fiscal e isso já é percebido pelo mercado. Então o nosso papel, na verdade, não é de formulador, é de preservar o que foi construído laboriosamente nos últimos 6 anos. Quem pauta, quem propõe é o governo. Então nós tentamos contribuir, aperfeiçoando os projetos de lei, fazendo a nossa argumentação no sentido de que haja realmente, de fato, uma ação real, efetiva do governo, no sentido de que haja contenção dos gastos públicos, que haja uma sinalização de que vai se conter os subsídios. Só esse governo do PT já cresceu quase 200 bilhões de reais de novos subsídios, ou seja, renúncia fiscal do governo em 2 anos. Então, o discurso que é feito é diferente da prática. E eu compreendo, porque cada vez mais Lula vem sendo repudiado pela população. E ao invés dele se voltar para um processo de disciplina fiscal que restabeleça a normalidade no país, do ponto de vista econômico, ele tem se voltado cada vez mais para teses populistas e insustentáveis. Basta ver o PAC. É o terceiro PAC. O primeiro e o segundo deixou aí um cemitério de dezenas de milhares de obras inacabadas, desperdício de recurso público, malversação, dilapidação do patrimônio público, um escândalo de corrupção sem tamanho. E o governo vai e apresenta um novo PAC dizendo que vai gastar 1 trilhão e 800 bilhões. É uma história de ninar, uma cortina de fumaça, a exemplo do que está acontecendo nessa questão do golpe. Quer dizer, o país literalmente se liquefazendo e o Lula querendo enganar a população com a tese de um golpe que nunca aconteceu. Aqui com Rogério Marinho, senador da República. Como é que o senhor analisa o interesse da política pelas pessoas? O senhor conversa com muitas lideranças políticas, com apoiadores, com eleitores, enfim, mas existe um certo desinteresse na política hoje do país. Como é que o senhor analisa isso? Olha, é perfeitamente compreensível, né? A população, da maneira geral, tem 2 preocupações básicas. Saúde, que é uma questão de curto prazo, imediata, isso para você, para a sua família, e alimentação, tá com o bucho cheio. Isso é, assim, o que há de mais importante para o cidadão, principalmente aqueles que têm dificuldade de acesso a uma instrução com mais qualidade. Quando se fala de liberdade, quando você fala de ciência e tecnologia, quando você fala de educação, isso está mais distante no imaginário das pessoas. Você perguntar a um cidadão médio no Brasil qual é o ideal para ele de uma escola, é que a escola cuide dos seus filhos, que alimente seus filhos, que proteja seus filhos. A qualidade do ensino não está, como é que eu posso dizer, dentro de uma escala hierárquica como uma preocupação central. E veja, o Brasil hoje tem uma catástrofe do ponto de vista educacional. Se você fizer qualquer teste de proficiência e comparar com outros países do mundo, isso salta aos olhos. O Brasil está sempre nos últimos lugares, graças ao Dr. Paulo Freire, né? Eu tenho dito que enquanto a educação continuar do jeito que está, o patrono da educação tem que ser Paulo Freire, porque é um desastre. Quando a gente conseguir mudar isso, eu fui alfabetizado no método silábico, porque eu sei que o que eu vou dizer agora os professores vão ficar se contorcendo, né? Eu fui alfabetizado numa cartilha, vovô viu a uva, então se juntava as sílabas e fazia uma palavra. Hoje no mundo onde funciona a alfabetização é o método fônico, o fonema, né?
a palavra, a sílaba transformada em palavra. No Brasil, nós temos um tal de construtivismo, globalismo, e está aí o resultado, né? Analfabetismo funcional, dificuldade cognitiva, né? Atraso, abandono, repetência, um desastre do ponto de vista escolar, que infelizmente a ideologia tomou conta das escolas brasileiras. E não é culpa dos professores, é muito mais culpa das universidades e da sua grade curricular na formação de professores alfabetizadores. O professor sai com dificuldade de entender a maneira como ele vai transmitir o conteúdo, a maneira adequada, científica, empírica de transmissão do conteúdo, e sai de lá com uma visão de que a educação é um movimento revolucionário para combater a classe média, o agronegócio, o capitalismo, a burguesia. Então há uma necessidade de discutirmos a educação brasileira de uma forma muito séria, né? E isso, infelizmente, não está na pauta central da maioria da sociedade. É possível essa discussão ser puxada para o contexto estadual? É claro que existe, quando se fala sobre mudanças em termos de diretrizes, isso vem muito mais da legislação federal, mas existe como e é possível, e aí daqui a pouco eu entro no quesito eleitoral, né? Mas o senhor faz essa avaliação crítica também com relação não só à educação, mas à saúde, o desenvolvimento econômico, infraestrutura do Rio Grande do Norte? Olha, assim, me parece assim até um pouco constrangedor falar nesse tema. Nós temos uma professora como governadora do estado há mais de 6 anos. Estamos entrando no 7º ano do mandato de Fátima Bezerra. E o estado tem o IDEB pontuando nas últimas colocações do país. Então, essa anemia do ponto de vista de transmissão do conteúdo no Rio Grande do Norte é mais aguda ainda do que é no Brasil, que já é muito ruim. Então, se você tem um quadro trágico que é o Brasil, no Rio Grande do Norte isso é catapultado à 6ª potência. Então, eu acho que todo professor que realmente gosta da sua profissão vai se sentir muito bem quando conseguir transmitir o conhecimento de forma adequada, ter os instrumentos para que isso ocorra e, sobretudo, verificar o resultado, que é o aprendizado, né? Então, o professor ele precisa ser apoiado na hora em que você avalia o professor, entende qual é a sua fragilidade e o treina em cima daquela fragilidade específica. Há hoje, infelizmente, eu diria um pacto da mediocridade. Eu vou repetir para ficar claro, um pacto da mediocridade. As corporações, os sindicatos, né, não aceitam a avaliação individual dos professores para que se mostre que fragilidade é essa, né? E esse tipo de comportamento faz com que nós tenhamos muita dificuldade, né, em qualificar de maneira adequada o nosso corpo docente. Bom, mas aí a gente poderia falar muito da educação aqui, mas você fez uma pergunta mais extensiva. O Rio Grande do Norte ficou para trás, né? Eu não vou comparar o Rio Grande do Norte ao Ceará, apesar de nós somos aqui fronteira com Icapuí, aqui, né? Tá bem próximo aqui de Tibau. Até porque o Ceará tem 3 vezes o tamanho do Rio Grande do Norte, é um estado muito mais potente do ponto de vista econômico. Mas vamos comparar o Rio Grande do Norte com a Paraíba. Nos últimos 20 anos, o Rio Grande do Norte ficou para trás. E essa velocidade de decadência do Rio Grande do Norte só foi acelerado pelo governo do PT. Né? Nós temos as nossas estradas completamente inservíveis, destroçadas. A nossa rede de saúde, os hospitais regionais que deveriam ser naturalmente, né, locais em que a média e a alta complexidade e a regulação do sistema aconteceria, estão em petição de miséria, né? Isso significa que há uma demanda muito maior nos centros mais importantes, como Mossoró, Natal e até Fortaleza e João Pessoa, né? Então, você não tem hoje um cinturão de proteção, né? Você não tem hoje a sensação natural que todo cidadão gostaria de ter de segurança pública, de se sentir bem no seu estado. Você tem hoje uma dificuldade enorme de água tratada em várias regiões do estado, mesmo com todo o esforço que foi feito pelo próprio presidente Bolsonaro, porque a CAERN é ineficiente, né? É uma estrutura arcaica, bizarra, né, que precisa ser modernizada. Inclusive eu defendo a concessão e não o PPP.
né? Se concede a iniciativa privada e se estabelece, inclusive, parâmetros, referências, para que nós possamos chegar em 2033, né, o que é o que diz a lei do saneamento básico, com 100% da população com esgoto e com água tratada. Nós estamos chegando em meados do século XXI. Então isso é uma situação inaceitável. Nós estamos aqui em Tibau, que é uma praia importante e que serve principalmente a cidade de Mossoró, né, onde tem muita gente que se desloca aqui para Tibau. E Mossoró é a capital, eu diria, da atividade econômica do estado do Rio Grande do Norte. Porque aqui está o sal, está o petróleo, está a fruticultura irrigada, está o calcário, aqui está a pesca do atum, aqui está a energia eólica, a energia solar. Então é o centro mais dinâmico e mais importante do ponto de vista econômico que o estado do Rio Grande do Norte tem. Você não vê um projeto estruturado do governo para aproveitar os nossos potenciais econômicos, para criar um ambiente negocial aprazível para quem quer empreender, para quem quer investir, para quem quer gerar renda e emprego no Rio Grande do Norte. Nós vemos os órgãos do governo tratando os empresários como se eles fossem inimigos, né, como se fossem predadores, né? Então, ao invés de se estabelecer a parceria, se estabelece a competição. Basta ver os órgãos de regulação do Estado, os órgãos que emitem licenças para que os negócios, para que os empreendimentos saiam do papel. Então, nós temos um ambiente hostil no Rio Grande do Norte. E quando você compara com os estados vizinhos, fica mais evidente. Basta você sair da fronteira do Rio Grande do Norte e ingressar na Paraíba, no Ceará, você verifica que saiu do Rio Grande do Norte não pelas placas de sinalização, mas pela qualidade do piso das estradas, pela forma como o Estado trata os municípios, todos eles com convênios. Então nós vivemos hoje uma situação no Rio Grande do Norte muito ruim por culpa da ineficácia, da pasmaceira gerencial que o PT trouxe, infelizmente, para o governo do Estado e já está no segundo mandato. E Rogério Marinho está se preparando para concorrer ao governo do Rio Grande do Norte? Esta pergunta o senador vai responder no próximo bloco. Não sai daí, já já a gente volta. Nossa entrevista hoje aqui com o Rogério Marinho, senador da República. Senador, o senhor está com 61 anos, está com a experiência adquirida aí de deputado federal, agora senador, no Congresso Nacional em Brasília. O senhor tem ali muita importância, poderia até dizer, o senhor tem muita moral lá no Congresso. E o senhor realmente vai embarcar na missão de se preparar mais ainda para concorrer ao governo do Rio Grande do Norte? Vanu, veja, primeiro sim, nós vamos começar a fazer um trabalho esse ano, né? Como eu falei no início da nossa conversa aqui, a partir do mês de março vamos percorrer o estado, vamos fazer oficinas, vamos consultar a população, apresentar um projeto e o nosso nome vai ficar à disposição no final do ano. Ninguém pode ser candidato de si mesmo, né? Nós vamos consultar outros atores políticos. Nós temos hoje uma afinidade muito forte com Paulinho Freire, que se elegeu prefeito de Natal, que é um amigo que eu tenho há quase 50 anos. Comecei lá nos bancos escolares, fazendo política estudantil junto com ele. O senador Estiveson, que é alguém com quem eu me aproximei muito nos últimos 2 anos, esse período que nós passamos junto dentro do Senado da República, né? Tenho conversado muito com o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, né? Com o deputado Robson Faria. Nós temos hoje um partido com 6 deputados estaduais, como eu falei anteriormente, com um grande número de prefeitos. Estão chegando outros prefeitos para o partido agora entre março e abril. Acho que a gente vai chegar entre 33 a 35 prefeitos, que é um número bastante razoável, com quase 30 vice-prefeitos. Então nós temos hoje um partido com muita representatividade e é evidente que nas eleições de 2026 nós não podemos ficar apenas criticando o atual governo. Nós precisamos também apresentar uma alternativa diferente para o Estado, porque o Estado precisa ser reconstruído, né? Precisa voltar a ter autoestima, precisa voltar a acreditar que o Rio Grande do Norte pode ser um lugar melhor para se morar, para se empreender, para se edificar, para se visitar, né? Para ter mais segurança, para ter mais qualidade de vida. E isso certamente é uma missão extremamente nobre. E qualquer político, né, que tem uma atividade longeva, como é o nosso caso, se sentiria extremamente honrado com a oportunidade de governar o seu estado, né? É uma honra extraordinária e também uma responsabilidade muito grande.
Você falou da minha idade, né? 61 anos, eu sei que não aparento ter 35 a 36 anos. Um menino. Né? Mas eu acho que eu tenho aí uma trajetória na vida pública que me credencia com a experiência, com o que eu já passei, né? De buscar essa resolução, uma equação tão pesada que é tirar o Rio Grande do Norte da situação em que ele se encontra. Né? Eu fui secretário de município, secretário de planejamento da Prefeitura de Natal, fui secretário de administração, né? Fui vereador em Natal, fui presidente de Câmara, comecei como vereador. Né? Depois fui deputado federal, tive 3 mandatos, né? Fui secretário do governo do estado, de desenvolvimento econômico, né? Depois fui secretário do governo federal, né? Na área de economia, na área de previdência e trabalho, né? Fui ministro de estado, ministro do governo federal, agora senador da República, líder da oposição, sou secretário-geral do PL. Então isso tudo me deu conhecimento, experiência, eu diria quilômetro rodado, né? Porque para enfrentar esse desafio é necessário tomar decisões difíceis e não ter, me desculpe a expressão, rabo preso, né? Não ter problemas que de alguma forma podem inibir o seu comportamento, a sua disposição de fazer o que é certo. E fazer o que é certo, você tira as pessoas da zona de conforto, né? Você muda situações que há muito tempo estão estabelecidas e pessoas que estão confortáveis, mas prejudicam o Estado como um todo. E é possível de se transformar isso em ações? Claro, a gente está falando aqui num ano que não é eleitoral, mas que é pré-eleitoral, está muito longe ainda de qualquer situação de governo, mas é possível de fazer esse enxugamento, porque a cada 4 anos, principalmente em eleições gerais, se fala sobre enxugamento da máquina, desenvolvimento, melhoria do sistema de governo. É possível de ser feito, isso eu estou falando com ações firmes. O senhor acha que essa firmeza adquirida também com a experiência do senhor, isso vai ser um ponto trabalhado neste momento? Olha, existem pessoas que são bons candidatos e péssimos administradores. E existem pessoas que são péssimos candidatos e bons administradores. Talvez, se você olhar o estereótipo, ou seja, o rótulo, o carimbo, né, de um político tradicional, alguém que está sempre sorrindo, batendo nas costas das pessoas, né, que precisa estar pulando dentro de um TikTok, né, ou do Instagram, né, para gerar engajamento, eu talvez não seja o meu modelo, né, até pela minha idade, pela minha experiência de vida, né, talvez eu não seja dessa geração. Mas eu acho que eu tenho a seriedade e a convicção de que na vida pública a gente tem que fazer escolhas. E quando você faz escolhas, você agrada a maioria e desagrada alguns que estão dentro do que nós chamamos de zona de conforto. Né? Não é fácil administrar com seriedade, é muito mais fácil você administrar dando sim. Quem lhe pediu alguma coisa, sim, 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 sim. Mas isso é como uma família. Se você educa seus filhos permitindo que eles não tenham limites, eles no futuro serão adultos desajustados. Então, quando você estabelece condicionantes e você dá o exemplo, fica mais fácil, né? Porque o exemplo arrasta, né? A palavra, na verdade, ela, por mais edificadora que ela seja, não tem a mesma força do exemplo. Mas olha, a gente está falando aqui, faltando 2 anos para o processo eleitoral, quase 1 ano e meio, né? Até as convenções partidárias. É um processo, né? Existem outros atores, existem outras aspirações. Em 2022, nós tivemos dificuldade de apresentar uma candidatura que se contrapusesse à candidatura do PT. Agora nós temos aí várias pessoas importantes da política, né, que se colocam, né, que têm intenção, que têm interesse. Que bom, né? E o nosso trabalho vai ser tentar unir todos aqueles que acreditam que é necessário fazer um projeto alternativo que aí está e que pensam como nós pensamos, independente, inclusive, do partido que estão inseridos, né? Independente da condição política de momento. Acho que você tem que transigir para poder unir, né? Agora, sem abrir mão de princípios que eu considero essenciais, principalmente a moralidade e distinguir o que é certo e errado. Senador, o senhor teve por um tempo junto politicamente com o prefeito Alisson. Depois houve a separação que a gente acompanhou aqui, né?
não existe mais esta proximidade, mas o senhor estaria pronto para disputar um governo do Estado, junto com o ex-aliado? Não tenha dúvida. Eu acabei de falar aqui, todos aqueles que pensam como nós pensamos e que acreditam que é necessário uma nova forma de governar o Estado serão bem-vindos. E veja, é evidente que ao colocar a nossa postulação de pré-candidatura, ela necessariamente precisa ter uma conexão com a sociedade e com a classe política. Os elementos que são colocados nessa disputa ou nessa pré-disputa, muitas vezes são subjetivos. Por exemplo, se nós, quando nos colocamos como candidato, se eu, em 2021, final de 21, ao Senado da República, tivesse me intimidado pelos dados da pesquisa eleitoral da época, eu não seria sequer candidato. Eu tinha entre 5% a 8% de intenção de voto e o meu adversário tinha quase 40%. Ao final eu tive 42% e o adversário teve 31%. Então a campanha tem uma dinâmica diferente e é o momento em que se estabelece, eu espero que isso aconteça, o contraditório e o cotejamento de projetos, de ideias. E a população faz o seu juízo de valor. E eu acho que é perceptível se você quer ou você não quer disputar para ganhar uma eleição. E se nós entrarmos na disputa, nós vamos entrar para ganhar a eleição e com um sentimento de que estamos à frente de uma missão. Porque se você me perguntar o que é mais conveniente para você, eu ainda tenho mais 4 anos de mandato, 6. Eu sou o líder da oposição no Senado. Eu acredito que nós vamos ganhar as eleições em 2026, que a direita vai voltar a comandar o país. Então, pela posição que eu ocupo, naturalmente, eu estaria cacifado para disputar, por exemplo, o Congresso Nacional, a presidência do Congresso, para disputar ou ocupar um posto importante dentro do ministério, do governo que vai se formar. Mas a gente não faz só o que é conveniente, a gente faz o que a missão nos proporciona, esse sentimento de dever. Eu não sou senador da República porque caí de um pé de jabuticaba, eu sou senador da República porque eu tive a confiança da maioria da população do meu estado. E eu estou vendo a maneira como o estado está se comportando. Essa anemia gerencial, essa falta de perspectiva, essa desesperança. Então eu me sinto preparado e pronto e querendo, como diz aí a expressão popular, para me colocar à disposição do estado do Rio Grande do Norte e buscar organizar um grupo político que apresente uma proposta que possa retirar o estado da situação em que ele se encontra. Senador Rogério Marinho, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação que mostra o Rio Grande do Norte, claro, falando sobre política de uma maneira mais leve, descontraída, mas sempre com muita informação para quem nos acompanha. Muito obrigado, senador. E com um bom vento de Tibau, Então, bom ano novo a todos aí, saúde. Obrigado, até a próxima. É isto.